O Nossa Cultura está no Museu Nacional Grão Vasco. Estamos junto ao retábulo da Catedral, uma obra do início do século XVI, onde sobressaem os vermelhos, os azuis, o dourado. Tenho comigo a diretora do Museu Grão Vasco, Odete Paiva. Odete, esta é uma obra que marca o início de carreira, podemos por assim dizer, de Vasco Fernandes, de Grão Vasco. Olá, muito gosto em ter-vos cá. Claro que sim, esta é uma obra que foi encomendada em 1500 pelo Bispo de Viseu porque queria renovar esteticamente a catedral, o Bispo Dom Fernando Gonçalves de Miranda, que enviou uma carta ao cabido e diz que gostava de ter um retábulo na catedral e não sabia se o havia de mandar fazer de prata ou de tintas. E se o mandasse fazer de tintas, se o deveria mandar fazer cá ou encomendar na Flandres, onde seria melhor e mais barato. Nota-se uma influência dessa zona. Nota-se essa influência flamenga, naturalmente, mas, na verdade, ele foi executado em Viseu. Aquilo que aconteceu é que, com grande certeza, nesta altura, veio um pintor flamengo, Francisco Henriques, e provavelmente com um conjunto de outros pintores menores, enfim, trabalhar para Viseu, e é a ele que se junta o pintor local Vasco Fernandes, ainda jovem, e que então acontece a produção deste grande retábulo. Este grande retábulo que é formado por 14 painéis, que estão aqui expostos no Museu Nacional de Grão Vasco, mas que originalmente tinha mais, Odete. Exatamente, inicialmente era um conjunto de 18, neste momento aqui no museu estão expostos 14, há um 15º que está identificado e que está no seminário em Coimbra, que é o Calvário, e há 3 que se perderam no tempo e que na verdade não sabemos o que lhes aconteceu. É uma pena, porque é uma obra imponente e mais imponente seria se tivesse esses. Para as pessoas terem uma ideia das dimensões, ele aqui está exposto em 2 filas, com 7 painéis em cima, 7 painéis em baixo. Terá por volta de, eu diria, se puséssemos todos uns ao lado dos outros direitos, uns 8 metros por uns 3 de altura. Originalmente ainda seria mais alto porque ele estava disposto de outra forma. Sim, ele na catedral estava disposto em 3 filas e, portanto, a iniciar-se também mais alto, acima do altar, e, portanto, era toda uma lição de catequese, era toda uma iconografia num período em que a imagem não era aquilo que é hoje, não é? E, portanto, era a partir destas obras que os crentes, na verdade, podiam perceber e acompanhar durante o ano litúrgico as várias cenas da vida de Cristo. E, portanto, por isso, o retábulo organiza-se em 3 grupos distintos de pintura. Que refletem 3 fases distintas também da vida de Cristo, que são exatamente quais, Odete? Então, uma primeira fase, a fase da vida da Virgem, portanto temos a Anunciação e a Visitação, depois um outro núcleo de 5 pinturas que tem cenas da infância de Jesus e depois mais 7 que têm a ver com a morte e paixão, com as cenas da paixão e morte de Cristo. Portanto, é um conjunto muito relevante, quer do ponto de vista da temática, quer do ponto de vista também estético, porque traz grande inovação àquilo que era a pintura que se fazia no país e que se fazia particularmente em Viseu. A partir deste momento, Vasco Fernandes, Grão Vasco, começa aos poucos a tornar-se mais conhecido. O que é que se segue na vida do artista? Na verdade, depois da execução e de ter participado na execução deste retábulo, que decorre entre 1501 e 1506, o Vasco Fernandes vai para Lamego e começa a execução do retábulo de Lamego. Aí já autonomamente conhecemos a documentação, o contrato feito entre o Vasco Fernandes e o Bispo de Lamego à época e, portanto, ele está em Lamego entre 1506 e 1511, onde executa o retábulo da Catedral de Lamego. Voltando aqui ao retábulo que está aqui no Museu Grão Vasco, falávamos há pouco que existe uma carta relacionada com este retábulo. Que carta é essa exatamente?
Esta carta é esta carta de encomenda, onde o Bispo refere essa necessidade de renovação estética, e isto é um assunto que vai ser muito comum durante este século XVI, ou esta primeira metade do século XVI, em que a Catedral se vai renovar por obra dos sucessivos bispos que vão estar em Viseu. E não só este bispo que encomenda, mas depois há aqui também um momento em que o bispo que recebe o retábulo não é o mesmo bispo que encomenda o retábulo, então vai fazer-se representar. Mais tarde vamos ter um outro grande bispo, Dom Miguel da Silva, que vai continuar a encomendar pintura para a Catedral, e é esse momento em que, mais tarde, já no século XVIII, os bispos de Viseu querem retirar a pintura da Catedral para substituir por um retábulo de talha dourada, que a população se revolta de alguma forma e diz que o bispo quer tirar a obra do Grande Vasco. E é nesse momento que o Vasco Fernandes se transforma no Grão Vasco. Fica então aqui desvendado como é que surge o nome de Grão Vasco, associado a Vasco Fernandes, ao pintor aqui de Viseu. E a nossa cultura fica hoje por aqui, neste episódio, a admirar este maravilhoso retábulo composto por 18 painéis, mas que apenas 14 deles estão expostos aqui no Museu Nacional Grão Vasco.